Capítulo 606, Besta Contratual, Dragão do Isolamento. Tradução, do Corran Revisão, 0. Lin Ming havia evitado completamente os dois ataques com espada do Lorde Superior Heian. No entanto, a manga de seu braço direito fora transformada em pó, isso foi por causa do conceito da aniquilação. Sua velocidade não é ruim. Eu me pergunto quanto tempo você pode se esconder. O Lorde Superior Heian agarrou sua espada com uma mão e usou a outra para desenhar um círculo no ar. Então, uma luz negra saiu desse círculo e se enroscou em volta do Lorde Superior Heian. Depois do tempo de várias respiração, esse círculo negro se condensou em um piton negro. Este piton tinha a espessura de um braço e todo o seu corpo estava coberto com detalhes vermelhos. O estranho era que esses detalhes estavam mudando constantemente, as cores e formas convergiam e se separavam, fazendo com que parecessem deslumbrantes. A cabeça do Piton tinha uma marca demoníaca que se parecia com a tatuagem demoníaca celestial. E no centro desta marca estava inesperadamente um único chifre. Este chifre tinha a forma de uma espiral e brilhava com uma luz fria. Besta contratual. Havia alguns artistas marciais que desenvolviam uma besta contratual para aumentar a sua própria força. Por exemplo, a pequena chama de Mukianil Yamo e aquela que haviam sido deixada na região selvagem do sul pelo feiticeiro, eram ambos dois tipos de bestas contratuais. Não era fácil desenvolver uma besta contratual. Primeiro, era preciso encontrar uma besta contratual que pudesse crescer até um nível alto, isso já era extremamente difícil. Então, para que esta crescesse, era preciso investir uma enorme quantidade de energia e recursos para conseguir fazer isso. Caso contrário, se a besta contratual não fosse capaz de acompanhar seu mestre, seria basicamente inútil. Que besta contratual é esta? Eu nunca a vi nos textos antigos. Eu nunca vi nada sobre ela também. Os artistas marciais presentes eram quase todos de grandes seitas e eles eram todos indivíduos cultos e com excelente visão. No entanto, nenhum deles reconheceu o que era este Piton que se envolveu em torno do Lorde Superior Heian. Nem mesmo Feng Shen poderia reconhecê-lo. Para alguém no nível do Lorde Superior Heian que estava sobre uma pilha dos vastos recursos que era a Torre Polaris Divisora de Céus, qualquer besta contratual que ele tivesse naturalmente não seria comum. Normalmente, seria uma lendária besta contratual que seria mais ou menos descrita em textos antigos. Mesmo que as informações não fossem completamente precisas, ainda teria alguns detalhes. Mas ninguém nunca tinha visto a besta contratual do Lorde Superior Heian antes. O Lorde Superior Heian não lutou pessoalmente com alguém por um grande número de anos, então não havia muitas pessoas que sabiam quais eram seus métodos ou técnicas. Enquanto Lin Ming olhava para aquele Piton negro, ele também não sabia que tipo de besta era. Mas ele podia sentir claramente que o Piton estava emitindo vibrantes ondas de energia infernal. Surpreendentemente, era um pouco semelhante a um osso do deus demônio. Tatuagem demoníaca celestial, osso do deus demônio, poderia ser. O coração de Lin Ming pulou e ele inexplicavelmente pensou no abismo do demônio eterno. Poderia ser uma criatura que se originou no abismo do demônio eterno. O abismo demoníaco eterno era isolado do mundo. Havia uma energia infernal aterrorizante e rica, de modo que não seria surpreendente se algum tipo de monstro ou demônio nascesse dentro dele. O Lorde Superior Heian tinha governado a Torre Polaris Divisora de Céus por tantos anos e a Torre Polaris Divisora de Céus enviava equipes organizadas para explorar o abismo do demônio eterno a cada 10 anos, então era normal que alguém encontrasse alguma besta viciosa ancestral aterrorizante. Uma besta viciosa ancestral nascida dentro do abismo demoníaco eterno. Apenas que tipo de habilidades incríveis ela teria? Lin Ming não pôde deixar de manter sua vigilância, secretamente se protegendo contra ela. O Lorde Superior Heian sorriu e de repente empurrou sua mão para frente.
O Piton Negro voou do braço de Lorde Superior Ian e no momento seguinte, uma cena incrível aconteceu, deixando o público desnorteado. O Piton emitiu um ruído estridente e então seu corpo começou a derreter como gelo sendo aquecido. Então, começou a se fundir no vazio antes de desaparecer completamente. Milímetro. Isto é. De repente, Lin Ming sentiu que o poder do espaço ao seu redor estava bloqueado. Mesmo com sua compreensão em relação às leis do espaço, ele na verdade não foi capaz de invocar o poder do espaço. Não apenas isso, mas até mesmo seu campo de força do demônio celestial foi suprimido até certo ponto. Isso foi a partir da pressão que veio do Piton Negro que desapareceu. Isso de alguma forma contrabalanceava o seu campo de força do demônio celestial. Espaço selado. Lin Ming ficou alarmado. Bestas viciosas tinham inteligência limitada, era quase impossível para elas entenderem os conceitos através da meditação, especialmente para um tão intrigante quanto o conceito do espaço. Assim, havia apenas uma alternativa e isso era que esse Piton Negro nascera com uma certa compreensão do conceito do espaço. Este era um tipo de besta viciosa que Lin Ming nunca tinha ouvido falar antes. Depois de guardar a torre polaris divisória de céus por tantos anos, os 12 lordes superiores têm recursos realmente incompreensíveis. Em seu lugar especial para convidados, Feng Shen ficou surpreso. Embora as 12 torres não fossem uma seita, na verdade elas poderiam ser consideradas como uma terra santa especial. Não apenas isso, mas os recursos da Torre Polaris Divisória de Céus eram muito mais aterrorizantes do que qualquer outra terra santa. Esta era uma luta completamente injusta. Na batalha entre Lin Ming e o Lorde Superior Ian, Lin Ming tinha a desvantagem de idade, cultivo, armas e até mesmo bestas contratuais. Lin Ming está em perigo. Se o espaço por aqui estiver selado, ele só poderá lutar em um combate corpo a corpo. Havia uma série de artistas marciais da raça Fei na plateia que detectaram as estranhas flutuações no espaço. Se Lin Ming não pudesse usar o poder do espaço, ele era o mesmo que um pássaro com uma asa aleijada. Como ele poderia continuar lutando? No palco da arena, o rosto enrugado de Lord Ian estava contorcido em um sorriso assustador. O espaço ao nosso redor foi selado pela minha besta contratual, o dragão do isolamento. Eu quero ver, sem o seu conceito do espaço, sem seus movimentos estranhos, apenas como você vai desviar da minha espada. Assim que o Lorde Superior Ian falou, sua figura de repente desapareceu. A espada Piton de rubi carmesim desenhou uma fenda no ar, o vento sendo cortado pela espada. Enquanto a espada uivava em direção a Lin Ming, a essência demoníaca escondida finalmente floresceu. Uma quantidade incomparável de essência demoníaca condensada tremulou, formando uma aurora vermelha. Diante dessa espada, a expressão de Lin Ming estava calma. Já que ele não podia se esquivar, ele não se incomodaria. Dentro da mente de Lin Ming, ele se lembrou da cena do Imperador General das 8 Mortes, lutando contra o Imperador quase da raça dos demônios gigantes e como a agitação da espada havia sido. Com uma respiração profunda, o portão da cura entre as clavículas de Lin Ming começou a formar um redemoinho de energia de origem do céu e da terra. Desde que ele voltou da gaiola real, essa foi a primeira vez que Lin Ming usou o poder dos 8 portões internos escondidos. Bang! Uma incomparavelmente vasta energia de origem do céu e da terra penetrou em seus meridianos. Naquele instante, a aura de Lin Ming chegou ao limite de seu poder e até o espaço selado pelo Piton Negro tremeu como se estivesse prestes a se partir a qualquer momento. Com um impulso de sua lança, uma onda ilimitada de verdadeira essência circulou. Naquele instante, foi como se o próprio tempo tivesse parado. A luz da lança e a luz da espada colidiram e com o som de vidro quebrado, sem quaisquer explosões chamativas, a luz da espada do Lord Ian estava constantemente sendo retorcida enquanto a luz da lança de Lin Ming estava sendo constantemente derretida. Conceito do fogo trovão, exploda.
No instante em que a luz da lança se desvaneceu, Lin Ming deu um grito alto e o conceito do fogo-trovão explodiu do interior da lança divina do cometa roxo. Uma explosão de verdadeira essência aterrorizante aconteceu. O sol foi engolido e toda a arena foi coberta por uma luz ofuscante. Em tal explosão, o profundo chão dourado foi completamente evaporado. Ladrilhos enormes dourados, com duzias de pés de largura derretiam ou se partiam em pedaços. Uma energia potente se espalhou em todas as direções. Lin Ming não conseguiu manter o corpo no lugar e foi atirado a algumas centenas de pés de distância. Mas o Lorde Superior Yan não estava muito melhor. Ele foi quase completamente coberto pela explosão do conceito do fogo-trovão. Sua essência demoníaca corporal se despedaçou e o poder do fogo e do trovão avançou sobre o seu corpo, feroz e violento. Ele teve que invocar toda a sua essência demoníaca para suprimir o poder do fogo e do trovão dentro de seu corpo. Um leve traço de sangue flui de seu ombro até o peito. O que? Depois que a luz ofuscante se desvaneceu e o público viu a cena no palco da arena, todos ficaram chocados e sem palavras. Nesta troca de movimentos, quase a metade do palco dourado da arena havia desaparecido. E de pé em cima do palco da arena, o Lorde Superior Yan estava ferido. O sublime Lorde Superior, uma das potências mais fortes da Torre Polaris Divisora de Céus, havia sido ferido por Lin Ming. Todos os artistas marciais presentes não sabiam como expressar todo o choque e o horror em seus corações. Eles pensaram que a força de Lin Ming estava no conceito do espaço que lhe permitia se movimentar de uma maneira imprevisível, sua habilidade e golpes de batalha. Mas em termos de combate a curta distância, eles não achavam que ele era muito melhor que Ma ou Yan Shi. Quando Lin Ming derrotou Kai Yang, ele havia confiado em sua poderosa defesa de alma. Para derrotar Ma, ele havia usado um ataque surpresa com o conceito do espaço. E embora ele tivesse derrotado Yan Shi em um confronto corpo a corpo, Lin Ming também havia sido ferido. Nessa situação, ninguém pensava que o corpo de Lin Ming contivesse uma força tão assustadora. No momento em que os 8 portões internos escondidos se abriram, a aura dentro do corpo de Lin Ming rompeu até parecer um pico de montanha inacessível, um ponto que nenhum humano podia ver. O Lorde Superior Yan fez uma careta. Ele nunca pensou que Lin Ming seria realmente capaz de levar seu golpe com força total. Isso não é possível. Como eu não poderia ter notado sua força oculta antes? De onde veio toda essa verdadeira essência que está inundando seu corpo? Enquanto o Lorde Superior Yan segurava a espada Piton de rubi carmesim em sua mão, suas sobrancelhas se torceram juntas. Ele podia instantaneamente discernir o cultivo de um artista marcial no caminho marcial do recolhimento de energia com um olhar. Quanto à espessura de sua verdadeira essência, ele não era capaz de ver, mas ele podia sentir estimadamente. Mas, de frente para Lin Ming, a verdadeira essência desse sujeito parecia surgir do nada, surpreendendo a todos. E nesse momento, Lin Ming de repente se moveu, atravessando centenas de pés em um único passo. Com o conceito do fogo-trovão fundido na lança divina do cometa roxo, Lin Ming apontou para o vazio e estocou com sua lança. Esta lança não foi disparada contra o Lorde Superior Yan, mas sim para o público. As várias dezenas de artistas marciais que receberiam o impacto deste ataque ficaram incomparavelmente chocadas. Este monstrinho esquisito Lin Ming, eles não podiam nem ao menos se defender de um ataque leve dele. Se eles fossem atingidos pelos tremores secundários, eles seriam gravemente feridos e qualquer um atingido pela lança morreria instantaneamente. Ele ficou louco. Tenham cuidado. Aquelas dezenas de artistas marciais revolveram sua verdadeira essência até o limite, usando suas técnicas de movimento mais fortes para se espalhar. Mas comparado a Lin Ming, a velocidade deles era muito lenta. Estou perdido. Um artista marcial empalideceu, desespero enchendo seu coração.
Mas, assim que a luz da lança de Lin Ming estava a apenas 200 pés dele, uma mudança repentina ocorreu. Aquela luz da lança pareceu se transformar em algo, explodindo instantaneamente. Naquele clarão brilhante de luz ofuscante, um grito estridente de repente soou. Este som não era algo que pudesse ser emitido por uma criatura. Não? No palco da arena, a expressão do Lorde Superior Ian mudou. Naquele momento, sua besta contratual, o dragão do isolamento, tinha sido estocada por 7 polegadas pela lança de Lin Ming. Como isso era possível? Seu dragão do isolamento se fundiu em uma lacuna no espaço, desaparecendo completamente, ficando invisível. Como poderia ter sido estocado por Lin Ming? Morra! A espada da Piton Rubi Carmesim do Lord Ian perfurou em direção de Lin Ming, engolindo toda a luz. Mas Lin Ming parecia inconsciente de tudo isso. Sua voz era arrepiante quando ele cuspiu algumas palavras: poder do fogo trovão, exploda. Bang! No ar, o sangue choveu. O grito miserável da besta contratual soou através de toda a arena marcial. O Piton negro tinha sido forçado a sair do espaço oculto. Seu corpo estava pingando sangue e quase se partiu ao meio.